Vamos falar agora um pouquinho de economia, um tema bem importante. A Quest fez uma pesquisa sobre as finanças dos brasileiros e os dados mostram um quadro, olha, dificílimo. 31% dos brasileiros têm muitas dívidas e 80% dizem ter dificuldades para pagar seus compromissos. Nosso analista de economia, Fernando Nakagawa, voltando para o 360 para esclarecer esses números. Naka, esta dificuldade, esse tamanho do endividamento brasileiro é algo que está preocupando demais o governo Lula. Traz para a gente os destaques dessa pesquisa da Quest e o que você enxerga o governo tentando fazer para resolver isso? Raquel, é muito interessante essa pesquisa porque acaba trazendo materialidade a uma coisa que os bancos, o governo e a gente que acompanha a economia tem percebido ao longo dos últimos meses. O endividamento cresceu bastante e a sensação de descontrole das finanças nas famílias brasileiras, infelizmente, essa sensação, ela não é apenas uma sensação e ela, de fato, tem atrapalhado e muito a vida, o dia a dia de muitas famílias. A pesquisa traz números absolutamente impressionantes, a gente separou alguns números. Na primeira tela, a gente tem aí o número de brasileiros e brasileiras que têm dívidas. Então, a pergunta é muito simples, você tem dívidas financeiras? 31% dizem que tem muitas dívidas, 36% poucas dívidas, mas tem dívidas, e só 1/3 da população está tranquilo, dormindo tranquilamente, sem dívidas. Portanto, 2/3 das famílias com dívidas nessa pesquisa da Quest. Na próxima tela, a gente tem a dificuldade das famílias em pagar estes compromissos. 46% dizem que tem muita dificuldade e 34% reconhecem alguma dificuldade, pouca dificuldade. Somando esses dois grupos, nós temos que 80% das pessoas reconhecem algum grau de dificuldade no pagamento das dívidas. E quando isso acontece, obviamente, as pessoas param de pagar e entram no calote. Só 19% dos brasileiros e das brasileiras não têm dificuldade em pagar as dívidas em dia. Entre as dívidas, Raquel, o cartão de crédito é o grande vilão. 31% citam, primeiro item da lista, como a razão dessas dívidas. E outro dado absolutamente alarmante, infelizmente, 56% dos entrevistados já disseram que já entraram alguma vez nos cadastros negativos, como SPC e Serasa, e tiveram dificuldade de sair. Diante desses números, faz muito sentido um programa como o Desenrola, que está sendo executado agora na sua primeira fase. No mês que vem começa a segunda fase com as famílias de menor renda, até 2 salários mínimos. Isso é importante para que essas famílias possam voltar ao consumo via crédito. O juro está caindo, isso facilita o consumo via crédito. Mas, para evitar que o problema se repita, é preciso ter mais educação financeira. E o cartão de crédito hoje, infelizmente, é um foco de atenção. Por isso mesmo, o Banco Central, assim como o Ministério da Fazenda, tem discutido a mudança no mecanismo do crédito rotativo, que tem sido uma das principais cordas que tem enforcado o orçamento dos brasileiros e das brasileiras, Raquel. Obrigada, Naka. Esse ponto do endividamento, ele é fundamental, é uma das coisas que mais trava crescimento da economia. Obrigada, meu querido. Até já.